Diniz está com poder total no Vasco. Ele manda e a diretoria obedece. Vou explicar essa história para vocês. E olha, a questão da família Dias, do Ramon e do Miliano, que ganharam a ação na FIFA, preocupa. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Tanto o like como a sua inscrição são muito importantes para a gente, tá falado? E olha, quando você se inscrever, se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa. Se você puder dar aquela moral para a gente se transformando em membro do canal, aí, pô, vai ser bacana demais. Tem um botão aqui embaixo, ó, seja membro, você faz seu cadastro, toda a gestão é do YouTube, e você acede benefícios, entre elas, participar do nosso grupo de WhatsApp, tá falado? Vem com a gente, vem ser membro do canal Gigante Vascaíno, essa família que vem crescendo todos os dias. Vamos direto agora para a notícia de hoje. Bom dia, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz e tá entrando no ar, bem atrasado hoje, mas tá entrando no ar, o Café do Gigante. Olha, a notícia é que eu vou começar falando da família Dias, né? A família Dias, o Ramon Dias e o Emiliano, entraram naquele imbróglio da justiça. Quem mandou embora? Vasco mandou eles embora, eles pediram demissão. Como é que foi essa história? Vasco que mandou, eles que pediram demissão. Aquela confusão ainda do Lúcio Barbosa, da 77 Parte, aquela lambança que foi feita, né? O Lúcio Barbosa mandou o cara embora pelo Twitter. Pô, olha, uma confusão danada, enfim, Vasco tinha uma série de testemunhas, estava confiante que ia ganhar o caso, perdeu a ação na FIFA, agora vai recorrer ao CAS. Problema é que é 30 milhões que tem que pagar de multa para os caras, 30 milhões, bonito. Parabéns aí aos envolvidos que fizeram um contrato com o treinador com a multa de 30 milhões e manda o cara embora pelo Twitter sem negociar. Não tem apego nenhum às coisas do Vasco, né? Esses camaradas da 77 Partes não tinham apego nenhum às coisas do Vasco, né? Ao tratamento do Vasco, ao futuro do Vasco. Queriam nem saber, que se dane, né? Era gestão temerária e temporária. Já sabia que o negócio era para quebrar mesmo. Então, o Lúcio Barbosa, que se diz vascaíno, né? O cara se diz vascaíno, mas participou disso aí por causa de grana, por causa de dinheiro, né? Por causa de um bom salário. A vergonha, todos esses caras que estavam envolvidos no Vasco na época da 77 Partes. E agora a galera do Pedrinho vai ter que se virar. Eles não têm culpa nenhuma disso. Tentaram fazer o que tinham que fazer, que era tentar ganhar a ação na justiça, perderam, na justiça não, na FIFA, né, perderam, mas essa ação ela pode gerar transfer ban, porque esse caso, ele foi antes da recuperação judicial. O Vasco tem que tentar conseguir colocar a dívida do Ramon Dias na recuperação judicial e rezar para a FIFA entender que o transfer ban não pode ser feito. Olha, é muito confuso a questão do Ramon Dias. Não sei qual vai ser o caminho que a diretoria do Vasco vai tomar, mas que é problemático, é problemático. O melhor caminho é tentar um acordo com a família Dias e parcelar essa dívida aí, ou dar um jogador de presente para os caras. Não vai ter saída, não. O Vasco vai ficar sob risco de transfer ban, porque qualquer outro transfer ban o Vasco consegue reverter, mas esse a família Dias vai ser difícil porque eles entraram antes da recuperação judicial. Falando em transfer ban, Vasco estava com transfer ban, né? E já foi retirado o transfer ban. É aquilo que eu vim falando aqui no canal. O cara entrou pedindo de transfer ban do Vasco. Depois da recuperação judicial, a FIFA vai reverter, como reverteu esse aí do Nantes, né? O Nantes pediu e aí ninguém mais vai conseguir entrar para fazer transfer ban no Vasco, a não ser o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Esse eu acho que podem conseguir um transfer ban na FIFA. Então o Vasco tem que partir para um acordo, para uma negociação, pagar umas parcelinhas aí. Aproveita que não está pagando nada esse ano e bota um valor aí para pagar os caras. Tem que ser isso. Olha, questão do Fernando Diniz. Fernando Diniz ontem na coletiva, cara, muito tranquilo, claro, vitória 3-0 do Vasco, do Melgar, o time jogou muito bem no primeiro tempo, ele disse que no segundo tempo o time afrouxou, não teve cansaço físico, mas também teve frouxidão de perder foco, de relaxar, né? Ele foi um time que não sei isso, o time relaxou, né? Talvez tivesse 0-0, 1-1, ou ganhando só de 1-0, o foco fosse outro, mas o time perdeu o foco, relaxou, esfriou a marcação, afrouxou a marcação. Ele disse que não gostou, que vai conversar com ele, mas isso acontece, é natural, né? Natural, tá ganhando 3-0, o jogo já estava resolvido, mas ele realmente não gostou. Mas o que a gente vai trazer aqui no vídeo é as palavras do Diniz, cara. Não sei se vocês estão sabendo, né? Eu já falei isso aqui, mas talvez você não tenha acompanhado, que o Jair não vem jogando o Campeonato Brasileiro porque já tem 6 partidas e ele ganha um salário de R$900 mil. E o Vasco não
não quer contar mais com o Jair. O Vasco quer abrir espaço na folha de pagamento para poder trazer novos jogadores. E como o Vasco tem muitos volantes, o Jair seria um desses que o Vasco quer liberar. E aí o que o Vasco falou para o Diniz? Olha, não escala o cara no Brasileiro, porque ele já tem 6 partidas. Se ele fizer 7 partidas, a gente não pode vender ele para o Brasil. E eu tenho algumas propostas aqui para ele no Brasil, para ele ir para outros clubes no Brasil. O Diniz obedeceu, tá ok. Mas o Diniz falou ontem na coletiva que ele poderia usar o Jair nas Copas estava liberado. E aí ele obedeceu. Mas só que ele falou que ele gostou muito do jogo do Jair, e que ele não entende, ele sempre gostou do futebol do Jair, quando ele estava no Fluminense, o Jair no Atlético Mineiro, ele sempre quis trazer o Jair, desde a época que ele treinou o São Paulo, ele quis levar o Jair para o São Paulo, depois quis levar o Jair para o Fluminense, e ele falou que ele nunca conseguiu treinar o Jair, e agora que ele tem a oportunidade, ele não vai perder o Jair, que ele já comunicou que ele tem interesse que o Jair fique, e que já está tudo solucionado, que ele vai poder contar com o Jair para todas as competições. Quer dizer, ele já falou para a diretoria, olha, vai negociar o cara nada, eu quero ele aqui, ele quer continuar no Vasco, quer jogar comigo, e eu quero o Jair aqui. E a diretoria baixou a cabeça e falou, não, então já que é assim, já que você quer, então Diniz, o seu mandar, a gente está fazendo. E olha, fala uma coisa, o Diniz está certo, cara, porque entre os caras que estão no Vasco e o Diniz entende muito mais de futebol do que todos esses caras. Os caras que estão no Vasco já provaram que não entendem nada de futebol. O seu Felipe é uma decepção, Pedrinho no futebol é outra decepção, parece que o Pedrinho também não apita muita coisa, é o Cristiano Belaciano por trás dele que apita. Esses dois caras não entendem nada de futebol, então é melhor deixar na mão do Diniz. Então, deixa na mão do Diniz, que o Diniz é um cara que entende futebol. O Vasco é um clube sem comando, um clube que não tem diretor de futebol ainda, o Vasco não tem um diretor de futebol. O Diniz responde ao diretor técnico e ao presidente. Não tem um diretor em cima dele. Acho que não tem uma hierarquia, não tem uma estrutura de gestão, né? Acho que é meio baguncinha. Mas ok, tudo bem. O Diniz falou isso, está perfeito. Outra coisa que o Diniz falou é que ele não entende que o Ryan vai ser vendido na janela do meio do ano. Ele diz que não, que o Ryan com ele vai crescer muito e que vai se vender na janela dele para metade do preço que ele vai valer no final do ano. Que o Ryan tem que ficar até o final do ano. Olha, e parece que é mais uma coisa que a diretoria vai bater cabeça lá pro Diniz, vai falar, sim senhor, não vamos vender mais o Ryan, o senhor quer ficar com o Ryan? Então fica com o Ryan. Cara, o Diniz fala muito firme na coletiva, como já tivesse decidido isso. Me pareceu assim, me deu a impressão de que já está meio que fechado o negócio. Já falei, não quero que venda, não quero que libere o Jair, cara. Olha, ele falou bem firme, bem decisivo, bem incisivo. Eu gostei, eu acho que ele está com a razão, porque é o que eu falei anteriormente, que se tem alguém que entende de futebol dentro do Vasco, é o Fernando Diniz. Então, vamos que vamos pelo Fernando. Eu só não gosto de um treinador com muitos poderes. Treinador com muito poder geralmente vai dar problema lá na frente, mas é o que a gente tem, né? A gente não tem uma gestão equilibrada, uma boa gestão do futebol. A gestão do futebol do Vasco é uma vergonha, né? E, então, enfim, é o que a gente tem para hoje. Pelo menos temos alguém que entende de futebol dentro do Vasco, que é o Fernando Diniz. Tá falado? Galera, é isso. Mais tarde vai entrar o programa Almoço do Gigante e mais tarde à noite temos o programa Resumo do Gigante. Tá falado? Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau.